destacar que hoje é o Dia Internacional da Liberdade de Imprensa. Ou, na verdade, amanhã, Dia Internacional da Liberdade de Imprensa. Essa data, que amanhã, obviamente, amanhã não temos programa, então vou falar dela hoje, celebra o direito de todos os profissionais de mídia de investigar, publicar informações de forma livre. Informação é poder. E por isso a tentativa de controlar de alguma maneira meio de comunicação ou jornalista, isso sempre existiu, mas isso chama-se censura. E censura é o contrário da liberdade de imprensa. E é comum em regimes ditatoriais não democráticos essa prática. Mas nós precisamos continuar nessa luta por liberdade de imprensa. E ela tem que ser constante. Mesmo porque nos regimes democráticos a censura, volta e meia, volta a aparecer. E de maneiras variadas. Às vezes se travestindo no jurídico, se travestindo de coisas que parecem ser legais, mas de fato não são. Historicamente foram cometidos muitos crimes contra a liberdade de imprensa. Aqui no Brasil um exemplo claro, a nossa história demonstra algumas coisas. E essa data foi criada aí para alertar sobre as impunidades cometidas contra centenas de jornalistas que sofrem com essas coisas. Hoje, a censura judicial me parece o maior expoente da maneira de tolir jornalistas de trabalharem. Então, muita gente arroga para si a verdade, travestido de soberba, e aí levam jornalistas que estão de fato trabalhando para as barras dos tribunais, vou chamar assim. E aí, nós temos nos últimos anos um modelo de jornalismo diferente, em que há uma interação. Não é apenas a notícia por si só e ponto. Há uma interação, e nós fazemos isso aqui todos os dias, há mais de 10 anos. Então a gente leva a informação e temos aqui alguns colegas que trazem opinião sobre os fatos. Isso para ajudar você a criar o seu próprio modelo, a sua própria ideia daquilo que está acontecendo. Então temos ideias diversas na bancada para que você se reconheça em uma delas ou não. E tá tudo certo. Isso é democracia. Isso é liberdade de quem traz a informação e é liberdade para quem ouve a informação. E é disso que se trata e é por isso que a gente está aqui todos os dias de segunda a sexta-feira trazendo informação e opinião aqui na Jovem Pan. Ângelo, num pitaco sobre Dia Internacional da Liberdade de Imprensa. Você já falou tudo. Há várias formas de você provocar censura, né? Não é só fazendo uma blacklist, não é só impedindo de citar alguns nomes em determinados veículos, mas principalmente hoje é o judicial. Taca-lhe processo por qualquer coisa que você diga, escreva, né? Tolir opinião. E todo mundo sabe, né? Cada um entende de uma forma, então nem sempre a verdade prevalece. Há também a censura financeira, econômica, a perseguição. Né? Eu mesmo fui vítima disso, da tribuna da Câmara de Maringá. Tá? Um dos anúncios do meu blog, eu não nasci para vender nada. Então todos os anúncios que estão ali são porque eu fui procurado. Um deles era de um parente. Eu vou cobrar anúncio de parente? Não vivo disso, né? Vou cobrar de parente. Até isso chegaram a falar da tribuna. Então é sim uma forma de censura, porque esse pessoal não está ligado que o mundo está evoluindo, que existem redes sociais e que é preciso ter fontes confiáveis. Tupã, num tweet. Olha, Paulo Caetano, o Rigon falou uma coisa muito bacana dessa censura velada, se você fala alguma coisa. Como ele, eu já passei por alguns perrengues, já fizeram moção de apoio de desagravo contra mim. E olha, eu não me importo, eu sei que eu estou no caminho certo e faço as coisas que nem o Rigon com relação à publicidade. Eu também, as coisas que eu tenho lá, nunca corri atrás e sempre chegaram até mim, graças a Deus. Obrigado, Paulo Caetano. E olha, o Brasil vai para frente, Paulo. Regiane, vai, no tweet, Regiane. Bom, né, sem a interferência do Estado, para a liberdade da imprensa, da expressão, é fundamental para que haja democracia. Como o senhor muito bem colocou aqui, o incentivo à difusão de ideias, né, que criam todo esse contexto em que vivemos, e esse programa aqui faz muito bem isso, dentro de muitas críticas que eu escuto por aí, é fundamental que tenha o centro,
a esquerda, a direita, o em cima do muro, aquela coisa que nessa composição toda traz essa perfeição que há 11 anos está no ar aqui em Maringá. E sim, é um exemplo para o Brasil inteiro, nós sabemos, e que vem esse retorno, né? Então, essa troca de ideias aí, com todo respeito, principalmente, né, para que a gente possa seguir fazendo o trabalho, tanto o respeito do Estado, quanto o respeito do cidadão que nos ouve, quanto o respeito aos colegas que aqui estão, que muitas vezes a gente entra, obviamente, em divergência, porque faz parte, isso são ideias diferentes colocadas aqui, percepções colocadas de forma diferente aqui, para que se componha e você aí traga a sua formação de percepção em relação ao Estado, à nação, ao município e até sobre nós mesmos. Daniel Matos, tweet. Paulo, a liberdade da imprensa é justamente para a democracia, para todo mundo ter... O que seria da população se só tivesse um lado, né? Então, ao mesmo tempo que o Rigon fala, essa insegurança jurídica, porque tem jornalistas que sofrem mais que outros, às vezes abordando o mesmo tema, o que me parece perseguição, e aí não é o correto. Então, a imprensa está aí para divulgar os fatos como tem que ser, aqui cada um tem a sua opinião, tem os fatos, e aí cada um que se apegue. O que não dá são fake news, coisas mais graves, que aí sim foge um pouco da liberdade da imprensa. Mas o principal ainda, volto a dizer, é a insegurança jurídica. Por que para um tem punição, tem penas, e para outros não acontece nada? Então, enquanto não tiver essa igualdade, esse equilíbrio, principalmente judicial, vão acontecer essas coisas que acontecem. O Edivaldo Magno, no trabalho que a gente faz aqui, de segunda a sexta-feira, obviamente tem informação e aí opinião. E as pessoas não estão acostumadas, elas acham que a opinião tem que ser de fato do jeito que elas pensam, sobretudo políticos. Se você faz tece algum tipo de comentário crítico a respeito... E aí, se você a crítica ela é tanto positiva quanto negativa, né? As pessoas acostumaram a entender que crítica é só negativo. Não, crítica é uma crítica. Quando você fala positivamente, você também está fazendo uma crítica. Mas elas ainda entendem como, por exemplo, você não tem isenção. Na opinião, não existe isenção. Você está dando uma opinião e você tem um lado. Ponto. Certo? Paulo, primeiro, fazer um reconhecimento, até um elogio para a introdução do teu texto no início do programa, que foi perfeito, foi brilhante, basicamente esgotou as nossas argumentações. Mas é muito aceitável que as pessoas tenham essa percepção sobre opinião, porque todos têm opinião distintas, né? Quando a gente fala sobre futebol, sobre política, sobre religião, né, você entra numa fronteira da opinião pessoal. Mas voltando a essa questão especificamente da liberdade de expressão, é um tema até recentemente só definido como Dia Mundial, foi achado no início dos anos 90 pela Organização Mundial, pelas Nações Unidas, né, que definiu essa data como Dia de Liberdade. 1993. Isso, é relativamente novo essa decisão. Eu acho que a liberdade, em todos os sentidos, e não só da imprensa, é a base da vida da gente. Né? Você precisa ter liberdade. Especificamente na liberdade de imprensa, eu fui censurado a minha vida toda. E explico por quê, e já falei sobre isso aqui. Porque quem é dono do negócio, ele determina a forma como você é conduzido como jornalista. O Rigon já teve em redações, ele sabe que o dono do negócio é que determina. Eu ouvia do seu Frank Silva, que foi dono do diário, inúmeras vezes, você quer escrever o que você quer, você monta um jornal, você monta uma rádio. Então, essa questão também é muito relativa em relação a isso. Agora, a fase mais aguda, mais crítica e mais cruel é quando o Estado interfere na tua liberdade, quando você é tolhido. E muitas vezes você começa a fazer uma investigação para uma matéria e você chegando em determinado momento, aí a instituição, e geralmente a instituição pública, ela começa a agir nos bastidores e você simplesmente recebe um telefonema, um comunicado, Porque se você continuar, você vai ter problemas jurídicos e graves, né? E isso é desde sempre, né? Quem viveu especialmente na década dos anos da ditadura, e isso acontece hoje ainda de forma mais grave, que é a questão da atuação jurídica, né? Tudo que você fala, você corre um risco imenso de receber uma punição jurídica, e ela é pecuniária muitas vezes. Ela vai mexer no teu bolso. É o momento mais frágil de qualquer jornalista. Não conheço nenhum jornalista rico, eu não sei o Rigon conhece. Nós nunca ganhamos dinheiro, eu estou há 40 anos nesse meio, não ganhamos nada, a gente sempre viveu no limite. Por quê? Sempre fizemos jornalismo com muita qualidade, muita ética, muita preocupação com o tipo de informação que a gente fornece, né?
Então, o tempo que a gente checava, rechecava, checava novamente qualquer informação, para não com medo de ser processado nunca, com medo de errar a informação, de dar uma informação equivocada, um número errado, uma data errada, um nome errado, um cargo errado e principalmente o conceito da informação. Então foi sempre uma preocupação imensa daquela legião de jornalistas que, infelizmente, acabou aquele modelo, né, de jornalista investigativo, né? Eu faço parte da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo e a gente discute muito essa questão que acabou. É muito mais difícil hoje, não só pela dificuldade da falta de espaço, mas principalmente pelos riscos de se produzir um material e receber processo. Mas tem exemplos maravilhosos no Brasil ainda, eu cito a revista Piauí, que eu não sei se tem ainda, Rigon, a face deles impressa, né, a revista Piauí, não sei, mas hoje é uma referência brasileira de investigação, Intercept Brasil, que é outra referência, agência pública, existem muitos grandes jornalistas produzindo conteúdo com muita qualidade e correndo todos os riscos de processo, e são muitos, né? Eles, de vez em quando, alguns veículos aí, dessa rapaziada aí, fazem campanha exatamente para bancar custos jurídicos, não porque cometeram um erro, porque alguém se sentiu ofendido com a verdade, Paulo. Pois é, como diria o Djavan, né? Só eu sei. E você sabe a capital do Piauí? 7 horas